Olá, mais um programa diário de oração, aqui pela Rede Século XXI, levando até você, a Palavra de Deus como referência para o seu dia, para referência para os seus dias, aliás. Porque, claro, todas as vezes que nós olhamos a Palavra de Deus, nós temos algumas referências, eu diria, próprias. Aquilo que nos provoca, aquilo que nos alimenta, aquilo que nos traz paz, mas sempre a Palavra de Deus como referência. E nós estamos no tempo pascal, um tempo em que nós lembramos e vivemos, melhor dizendo, de uma maneira muito mais prática, vivemos a ressurreição de Jesus. Quando eu digo viver a ressurreição de Jesus, é participar deste momento tão importante na vida da nossa igreja, na vida daqueles seguidores de Jesus. A ressurreição como o ponto central da vida deles. Aguardaram tanto isso, estavam tão ansiosos por isso, que quando começaram a entender que de fato Jesus havia ressuscitado, a vida deles mudou, até porque eles tinham de fato agora a convicção, a certeza de que aquele que nós seguimos de fato não nos abandonou. E por isso viver a ressurreição, é viver essas etapas da vida de Jesus, desde quando ele se encarnou até esse momento último da sua vida no meio de nós. E hoje a nossa referência da reflexão é justamente um trecho, aliás, uma frase dentro de um versículo que você vê no seu vídeo, mas uma única frase que já demonstra tudo aquilo que estava no coração desses discípulos, desses apóstolos, mesmo depois dessa ressurreição de Jesus, mesmo tendo a convicção de que Jesus havia ressuscitado. Foi quando os discípulos, eles, claro, depois que Jesus ressuscitou, percebeu-se que, olha, a nossa vida agora retoma no nosso cotidiano. E Pedro, junto com os outros discípulos, voltam para o lugar de origem, para os seus locais de origem, e, como Pedro era pescador, ele disse justamente esta frase aos outros pescadores: eu vou pescar. E esta é a frase que define a nossa reflexão de hoje. Quando Pedro diz que vai pescar, ele está dizendo que a minha vida retoma desde quando eu saí para seguir Jesus. Jesus o encontrou pescando e, a partir deste momento, Pedro resolve seguir Jesus. Como nós já conhecemos, Jesus torna Pedro pescador de homens, de almas. E Pedro, logo após a ressurreição de Jesus, volta justamente de onde começou. E qual é a ideia disso para nós? A ideia deve ser de que Pedro, não desanimado, desacorçoado da sua vida com o seguimento de Jesus, olha, Jesus não ressuscitou, eu vou retomar a minha vida e pronto. Não nesse sentido. Pedro retoma a sua história, dizendo assim, que a ressurreição de Jesus ela faz parte agora do seu cotidiano. Inicialmente, a gente tem essa impressão de que Pedro retoma a sua história, retoma a sua vida, porque Jesus não faz mais parte da vida dele. Jesus não está inserido mais no seu universo religioso. Mas a questão vai muito mais além do que isto. A compreensão é, o cotidiano, o nosso cotidiano, nele, nós somos convidados a realizar aquilo que nós aprendemos de Jesus Cristo. Pedro era pescador e na pesca e para a pesca ele deveria voltar. No seu cotidiano a palavra de Deus deveria acontecer. E a partir disso ele retoma a sua história e a sua vida. Para nós não deveria e não deve ser diferente. Quando a gente vai à missa, por exemplo, participa da Santa Missa, recebe a Eucaristia e nós retomamos. A missa não é um hiato e não é um oásis na nossa vida. Ela é continuidade daquilo que nós estamos vivendo. Nós vivemos, paramos para rezar e retomamos. E Pedro viveu justamente isto. No cotidiano, ele precisaria falar, mostrar aquilo que ele havia experimentado com o próprio Cristo. Tanto que Jesus diz a eles que deveria se continuar naquele caminho. Ou melhor, ele retoma a sua história, repassa aquilo que ele tinha como referência, tanto religiosa como aquilo que ele já havia vivenciado com Jesus, e a partir disso, ele começa o seu cotidiano lembrando que a ressurreição era o ponto-chave da sua vida pessoal. Aliás, não só Pedro, os outros discípulos, cada um no seu ofício. E depois, claro, cada um deles retoma o ar da pregação. Sabe uma coisa que me vem muito claro? É o fato de Pedro foi conhecido por Jesus nesse ato de pescar, na sua profissão. Ele acompanha Jesus, mas ele não perde essa essência de pescador. Tanto que muitos embates que Pedro tem com Jesus está justamente na sua educação, na sua formação.
algumas maneiras de entender as palavras de Jesus, ele não conseguia, ele precisava que se esmiuçasse um pouco mais. Tudo isso ele levou para esse acompanhamento ou para esse seguimento de Jesus, até o momento em que ele tem que voltar. É como se Pedro precisasse reaprender o seu ofício, para depois voltar para mostrar às pessoas que a partir do cotidiano Deus se faz presente. Isso é bonito na palavra de Deus, principalmente nesse trecho nesse versículo que a gente tem como reflexão de hoje. Cada um de nós da mesma maneira. Onde você exerce a sua função, a sua profissão, o seu ministério, onde quer que você exerça, é lá no seu cotidiano que o testemunho precisa acontecer. E é lá que a dificuldade é muito maior. Na verdade, as pessoas dizem assim, que é muito mais fácil você evangelizar quem está fora da sua casa do que quem está dentro dela. Na família, por exemplo, é difícil que o pai evangelize os filhos, que os filhos evangelizem os pais. É muito mais complicado, porque cada um se conhece e não admite que o outro, mesmo na sua limitação, ele tem a possibilidade e a capacidade de falar de Deus. Porque Deus não quer anunciadores puros e santos, Deus quer aqueles que procuram a santidade. E esse é o papel de qualquer profeta, de qualquer pregador, de qualquer evangelizador, de qualquer pessoa que exerça um ministério dentro da comunidade. E aí está, para mim, o grande mérito, melhor dizendo, da palavra que nós temos hoje. Pedro que assume que o cotidiano, que o dia a dia, que a nossa vida comum, ela é tão importante no anúncio do Evangelho como qualquer outra coisa. E aí a gente entende que, se para o padre, o púlpito, ou o presbitério, ou o altar é lugar de anúncio, para as outras profissões, ali é o lugar. Para o médico, é o seu atendimento. Para o advogado, é a sua maneira de fazer e de entender a lei, ou de levar as pessoas a terem uma tranquilidade em relação à lei. Para qualquer outro trabalho, a maneira como que você faz é o seu altar, é o seu púlpito, porque é a sua maneira de falar de Deus. Então, por isso, vamos tomar a partir daquilo que Pedro nos ensina, de que quando você pensar, eu vou para o meu trabalho, é como se você tivesse essas palavras de Pedro no seu coração, na sua mente. Eu vou pescar, eu vou para o meu trabalho, eu estou de volta ao meu cotidiano, e é lá nesse cotidiano que eu vou fazer essa palavra de Deus acontecer. Ou melhor, fazer com que a ressurreição de Jesus se torne uma prática, uma vivência mesmo de fato. Então, se a gente consegue compreender isso, a gente consegue viver de fato a palavra de Deus. E aí é que está. O nosso mérito está justamente em conseguir fazer tudo isso. E mesmo a gente sabendo que não é tão fácil, a gente pode colocar isso até mesmo como um propósito de oração. Eu vou para o meu cotidiano porque eu quero realizar ali a palavra de Deus. Eu quero fazer dali uma experiência da ressurreição de Jesus Cristo. É claro que a gente consegue fazer isso mesmo nas nossas limitações. Então, por isso, nesse dia, pense nisso. Tome isso assim como uma referência na sua vida. Vamos pensar se a gente não consegue mesmo realizar aquilo que Pedro já teve a ideia inicial de fazer. Retomar o cotidiano para viver a ressurreição de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.